Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre confirmação da Ferg com relação à presença ou não de público nos estádios na final do Campeonato Carioca e da Taça Rio. Vamos trazer notícias. Ontem a Ferg se reuniu e hoje terá mais uma vez uma reunião com a federação e os 4 representantes dos 4 times grandes do futebol carioca. Vamos falar sobre isso, falar também sobre pagamento dos salários, tanto dos jogadores quanto dos funcionários. Tivemos novidades aí relacionadas a qual é a fonte que levou esse dinheiro ao Vasco da Gama, uma fonte que infelizmente trouxe muita polêmica e acabou de certa forma demonstrando de onde essa gestão que está dentro do clube está pegando dinheiro. E temos muitas outras novidades. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor que está chegando no canal pela primeira vez e também pedir a sua ajuda. Ajude o nosso canal, ajude, faça com que a nossa família possa crescer cada vez mais e para isso a sua inscrição é muito importante. Além de você que está chegando aqui pela primeira vez, eu também vou pedir para você que já assiste os nossos vídeos há muito tempo e ainda não é inscrito, nos ajude, nos dê essa moral. Volto a repetir, a sua inscrição é importantíssima para o crescimento do canal e também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você, torcedor vascaíno, vem achando dessa atual gestão do Jorge Salgado e eu faço questão de responder a todos vocês nos comentários. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje. Começar falando já sobre essa questão salarial. Ontem tivemos aí a notícia, né, dos pagamentos das folhas salariais, tanto dos funcionários quanto dos jogadores. Aí os funcionários receberam os pagamentos relacionados aos meses, aliás, de fevereiro e março, e os jogadores receberam as folhas salariais referente ao mês de abril. Porém, apesar disso, alguns jogadores ainda têm em débito mês de março e fevereiro. Além do pagamento da folha de abril, jogadores também receberam direito de imagem, que está agora tudo acertado. Porém, é claro, né, muitos torcedores começaram a se perguntar na tarde de ontem. O Vasco está passando por uma grande dificuldade financeira, isso é visível, isso é fato. Tivemos aí uma live na Vasco TV aonde demonstrou esse problema financeiro do nosso clube e nós começamos a nos perguntar de onde está vindo esse dinheiro, de onde está vindo, acredito que base aí de no mínimo 5 milhões de reais para colocar aí a folha dos funcionários em dia, pagar os jogadores. Qual é a fonte desse dinheiro? E ontem tivemos a notícia que confirmou de onde vem esse dinheiro que pagou aí os salários tanto dos atletas quanto dos funcionários. Segundo aí o canal Atenção Vascaínos, dado aí a fonte, né, que trouxe essa notícia, o dinheiro veio através de uma pessoa física que fez empréstimo ao Vasco da Gama e vai ter garantias futuras para mais na frente, né, no caso no futuro, receber o valor que foi emprestado ao Vasco da Gama, um dinheiro que veio aí por mútuo, mais uma vez uma pessoa física fazendo empréstimo ao clube para pagamentos dos salários e volto a repetir, por ser salários pagos tanto aos funcionários quanto aos jogadores, provavelmente esse dinheiro aí seja muito além do que 5 milhões de reais. Então, infelizmente, não houve dinheiro novo. E é claro, eu vou falar aqui. Essa gestão tem feito algumas coisas pelo Vasco, a gente tem visto, realmente, né, eu não vou somente criticar o trabalho atual do Jorge Salgado, mas não tem como. O Vasco sofre uma asfixia financeira muito grande por conta de dívidas e se endividar mais pegando dinheiro de pessoas físicas. Isso não pode acontecer dentro do nosso clube. Acredito que isso é um dos maiores erros que o Vasco pode fazer, pegar dinheiro emprestado da mão de pessoas para pagar salário de jogadores e funcionários. Não adianta nada trazer novidades, não adianta nada trazer mudanças, querer construir CT, querer reformar São Januário e fazer outras diversas coisas se continuar com essa mentalidade de pegar dinheiro de pessoa física, que acredito que esse seja um dos maiores erros que se pode fazer em qualquer clube de futebol. E muitas pessoas se perguntam, mais uma vez o Carlos Leite está envolvido nesse empréstimo? Não, dessa vez o Carlos Leite não foi o fator que emprestou o dinheiro ao Vasco da Gama, foi outra pessoa que também está dentro do clube que fez esse empréstimo à atual gestão para pagar os salários dos funcionários e dos jogadores. É triste, de fato, né, muito complicada essa situação. Esperamos que isso não possa acontecer nos próximos meses, que haja algum investimento, que haja algum dinheiro externo, mas acredito que pegar dinheiro de pessoas físicas é realmente uma das piores atitudes que essa atual diretoria pode ter dentro do
do clube, e o Júlio Brandt se posicionou aí ontem com relação ao pagamento dos salários. Ele foi através de sua conta no Twitter e disse o seguinte: iniciar o Brasileiro com salários em dia não é apenas um sinal de respeito aos funcionários, mas uma boa estratégia para um início de campeonato positivo. Torcemos para que atraso de salários e não cumprimento de obrigações trabalhistas sejam coisas do passado no Vasco. De fato e de direito, é sim que os salários do Vasco estejam sempre em dia, mas com fontes seguras e que não endividem e coloquem o Vasco nessa asfixia financeira que está a cada vez mais aumentando durante esses últimos anos dentro do nosso clube. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos aí trazer muitas outras novidades do nosso Gigante da Colina, e dessa vez relacionada aí às finais da Taça Rio e do Campeonato Carioca. Sabemos desse imbróglio, de certa forma, está acontecendo dentro da FERJ nesses últimos dias, relacionado à presença ou não de público nas finais do Campeonato Carioca, aliás, e da Taça Rio, e tivemos novidades aí com relação a essa notícia. Ontem tivemos uma reunião que aconteceu a partir das 2 horas da tarde, de forma online, com os 4 representantes dos grandes do Rio e a federação. Tivemos aí notícia que o Vasco e o Botafogo abriram mão. Eles não querem a presença de público dentro dos estádios. Segundo eles, não é o momento correto, né? Segundo as duas instituições, não é o momento correto para a presença de público, não é o certo. Então, por conta disso, já foi determinado e confirmado que não haverá público nas finais da Taça Rio. Porém, as finais do Campeonato Carioca ainda estão em aberto. O Flamengo quer que coloque público dentro dos estádios. O Flamengo quer a presença de sua torcida com somente a liberação de 30% do Maracanã. Então, não se assustem se vocês verem aí a final do Campeonato Carioca com público e a final do Taça Rio sem público. Hoje teremos mais uma reunião dentro da federação que irá tratar sobre esse assunto, se terá ou não torcedores presentes nas finais do Campeonato Carioca. Porém, nas finais da Taça Rio, martelo já foi batido, torcedores do Vasco e do Botafogo não estarão presentes no Maracanã para a realização dessas duas partidas. Mas vamos seguir, né, rapaziada, porque temos sim muitas novidades ainda no vídeo de hoje, falar aí sobre reforços pintando na colina, mas agora falar com relação à Série B, a transmissão da Rede Globo. Mas antes eu quero só falar sobre o Leonardo Matos e também sobre a final da Taça Rio. O Leonardo Matos, que deu uma entrevista falando sobre esse jogo, né, um jogo que de certa forma tem causado sim muita polêmica entre a torcida vascaína, como será essa situação, o Vasco comemorará ou não esse título, irá ficar feliz ou não com a conquista da Taça Rio, algo que de certa forma vem trazendo muita polêmica aqui para nós torcedores vascaínos. E o Léo Matos se posicionou com relação a isso. Ele falou que quem joga no Vasco precisa entrar para vencer independente da competição. Se for jogar a Taça Rio, a Série B, a Série A, a Libertadores, quem joga dentro do Vasco da Gama tem que entrar com a mentalidade de vitória em qualquer ocasião, e isso é o que está sendo passado para esse elenco atual do Vasco da Gama, e será isso que o Vasco vai buscar contra a equipe do Botafogo: a vitória e o título, independente do pensamento da diretoria, independente do pensamento dos jornalistas, independente da situação e do pensamento dos torcedores. O Vasco vai entrar para ser campeão da Taça Rio. E foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte: a importância é grande. Apesar de estarmos jogando somente a Taça Rio, que ficou entre o 5º e o 8º colocado, o Vasco, toda vez que jogar um campeonato, será cobrado para ser campeão. Essa é a mentalidade. Então, o Vasco vai entrar para ganhar. Como eu trouxe no vídeo de ontem, né, eu falei, o Zeca, o Morato, o Leandro Castan se posicionaram com relação a essa final, sabem muito bem que o foco dessa final é muito mais uma preparação para a Série B do que próprio jogar uma final que vale título, pois apesar de tudo o Botafogo vai ser um dos adversários do Vasco nessa próxima temporada. Querem o título, mas sabem muito bem que esses dois jogos vão ser uma grande preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. E falando em Série B, vamos seguir, né, e trazer novidades com relação aos jogos do Vasco da Gama. Ontem foi confirmado aí que a primeira partida do Vasco será no dia 29 de maio, num sábado, contra a equipe do Operário, às 11 horas da manhã, em São Januário, um horário de certa forma muito ruim para um jogo de Campeonato Brasileiro, mas está confirmado a estreia do Brasileirão, horário, local e dia. E para muitos que perguntam, então, falando quem é o Operário é um time de muita qualidade, tem que ficar atento. Para vocês terem noção, ontem o Operário jogou uma partida contra o Cascavel
pelo Campeonato Paranaense, ganhou de 9-0 e é líder isolado do Paranaense, ficando à frente de Atlético Paranaense e do Coritiba, então tem que ficar atento, não vai ser uma partida fácil. Além disso, tivemos notícias também com relação à transmissão. O Vasco terá no dia 6 de junho, às 4 horas, contra a Ponte Preta, o jogo televisionado pela Rede Globo. Também no dia 23/6 de junho, às 9h30 da noite, Cruzeiro e Vasco, televisionado pela Rede Globo. Ou seja, nos 10 primeiros jogos da Série B, 2 terão transmissões aí abertas ao torcedor vascaíno. Uma excelente notícia. Mas, para finalizar o vídeo de hoje, falar com relação a reforços, rapaziada. Temos sim novidade, o Vasco ainda segue no mercado. Se nós vemos aí o departamento financeiro do clube trabalhando em sigilo total, né, com relação a trazer um novo patrocinador master, isso também vem acontecendo dentro do departamento de futebol, através do Alexandre Pássaro. Nós temos visto aí, através dessas últimas atitudes do diretor executivo do Gigante da Colina, que definitivamente todo o trabalho vem sendo feito, aliás, em sigilo total com relação a novos reforços dentro do clube. Porém, apesar disso tudo, poderemos ter novidade logo em seguida, aliás, logo em breve, né, com relação à venda de jogadores. Segundo notícias, eu já trouxe isso em outros vídeos, o Vasco tem um atacante acertado, nós não temos ainda detalhes sobre quem é esse atleta, de onde ele é, qual é, mas tem um atacante acertado e logo logo ele virá para reforçar o Vasco após o término dos estaduais. E além disso, o Vasco também procura mais um lateral esquerdo, um meia e um zagueiro, e logo logo eles poderão chegar aí para reforçar o Gigante da Colina. Sabemos, e volto a repetir, o Pássaro vem trabalhando em sigilo total nesses últimos meses e logo em seguida poderemos ter aí novidades com relação a reforços pintando em São Januário, e um nome, né, foi especulado dentro do clube nesses últimos dias, sendo ele o Bruno Mezenga, um atacante de 32 anos que atua na Ferroviária, um dos destaques do Campeonato Paulista. Para vocês terem noção, a Ferroviária tem 20 gols na competição e 8 pertencem ao Bruno Mezenga. Porém, em contato com Max Silva, empresário do atleta, foi revelado que não existe nenhum tipo de proposta ou negociação entre o atleta e o Vasco da Gama. O Vasco não demonstrou interesse pelo jogador, revelou no caso o próprio empresário do atleta. Inclusive ele disse que ele é amigo pessoal aí, tanto do Marcelo Cabo quanto do Alexandre Pássaro. Informações foram sim trocadas, o Vasco teve aí interesse na contratação, porém as negociações não se iniciaram. Somente foram ali informações trocadas entre o treinador do Vasco, o Pássaro e o empresário, mas deixou claro que até o momento nenhum tipo de negociação foi iniciada. Vamos aguardar, quem sabe nos próximos dias poderemos ter novidades, mas até o momento o Vasco não demonstrou interesse algum pela contratação do Bruno Mezenga, jogador que atua atualmente na Ferroviária e revelado pela equipe do Flamengo. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Tivemos muitas novidades, muitos assuntos no vídeo de hoje. Se você curtiu, tá chegando aqui pela primeira vez e gostou do canal, eu vou te pedir para deixar o seu like, o seu comentário. É muito importante que você possa dar essa moral, essa força, o seu comentário principalmente. Eu faço questão de verdade de responder a todos vocês, então deixe o seu comentário, que eu vou responder um por um, sem problemas nenhum, e fico muito feliz quando vocês deixam um comentário, inclusive. E muito obrigado mais uma vez, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, e muito obrigado por ontem vocês terem me ajudado a chegar aos 35 mil, agora a meta é aos 40, eu sempre agradeço muito a vocês, mas antes eu acredito que se não fosse pela vontade de Deus, nada disso teria acontecido, então toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Mas muito obrigado, um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas.